Glória a Deus. Pode sentar glorificando ao Senhor. Se não cumprimentou o irmão que está do seu lado, faça isso agora em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Está ouvindo bem? Está dando para ouvir bem? Tá? O amarelinho da... Glória a Deus. Isso. Irmãos, em primeiro lugar, né, eu já falei, sozinho não dá para criar um filho de sucesso se você trabalha sozinho, se você é individualista, se você não compartilha com o seu cônjuge, com a sua cônjuge. Mas nessa noite, o que nós iremos trazer aqui é uma experiência própria, talvez vai servir para muita gente aqui nessa noite, né? Não é a receita, mas é uma orientação. Talvez sirva, talvez você capte alguma coisa, talvez você consiga absorver bastante e nessa noite vai ser uma bênção para a glória de Deus, amém? Eu pedi para que os jovens estão aqui em um bom número, nós iremos abençoar a vida dos jovens aqui da igreja também, em nome de Jesus, porque nós cremos que o jovem é a continuação do nosso ministério. A criança é o futuro, o jovem é a continuação. Então, nós cremos nisso e por isso nós fazemos muito gosto, agradecemos muito pela presença de todos os jovens nessa noite. Amém? Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Tudo bem? Pode soltar o primeiro já para a gente ganhar tempo. Isso. Glória a Deus. Está conectando ali, mas basicamente, irmãos, nós iremos fazer a apresentação baseado na nossa própria vida, né? Tanto é que estão aqui algumas das minhas sobrinhas que acompanharam o crescimento da Nahima e acompanham até hoje a nossa vida, a nossa convivência. Então, é nada mais agradável do que falar aquilo que a gente vive, né? O pastor, ele sempre fala que, olha, não adianta eu estar pregando aqui a respeito de família se a minha família é destruída. Não adianta eu estar dando um conselho aqui de emprego se eu não consigo parar em um emprego. Então, nessa noite, usando as palavras do pastor, o que nós fizemos? Não adianta falar de filhos se eu tenho os filhos rebeldes, os filhos que não se comportam de acordo com a palavra do Senhor. Mas não é o caso. A minha filha, ela se comporta e nós iremos mostrar em alguns momentos alguma trajetória da vida dela e da nossa vida também. Amém? Amém? Glória a Deus. Isso. Pode soltar o primeiro. Aleluia. Glória a Deus. Pode? Irmãos, eu sou grata a Deus, né? Pela vida de cada um de vocês. Olha que tempestade, né? Poderíamos estar em casa, mas eu louvo a Deus, porque eu tenho aprendido, né? A série passada eu tenho aprendido bastante. E nós queremos passar aqui, como o pastor já disse, a nossa experiência de vida. E eu quis convidar ali a minha sobrinha Natália. Faz assim, Natália. A Natália, ela morou muito tempo assim comigo. Ela só não dormia na minha casa. Mas ela que me ajudava a cuidar da Nahima, né? Inclusive a Nahima tem um respeito pela Natália muito grande, porque a Natália que me ajudou a cuidar dela, né? E meus outros sobrinhos aí que eu amo como filho. Irmãos, eu tenho os meus sobrinhos assim, eu sou uma leoa para defender eles. Cada um, não tem diferença um do outro. E os que estão aqui é tudo sobrinho do Sérgio, mas que, ai, de alguém falar que não é meu, são meus, né? Então eu amo e eu louvo a Deus, pois eu fiz o convite e aqui eles estão. A irmã do Sérgio, ela estava mandando mensagem, ela não está conseguindo chegar, com as filhas dela, que também viria. A minha irmã mora no Casa Grande, também não conseguiu chegar. Ela estava vindo, mas não conseguiu. Então a gente quer compartilhar com vocês, né? Não queremos aqui dizer que sou super mãe, né? Eu aprendi no longo da minha vida, aprendi com a minha cunhada, com as minhas cunhadas, inclusive as duas não conseguiram estar aqui. Mas eu creio que o que nós iremos passar
vai servir para alguém, porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. E nós fizemos um planejamento para ter a Náhima. E eu tenho certeza que o meu Deus, Ele assinou embaixo. Aleluia. Por isso que é bom servir ao Senhor. Seja qual for a circunstância, sirva ao Senhor. Porque todos podem te decepcionar, mas Ele jamais. Amém? Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Glória a Deus. Como desenvolver filhos de sucesso? Em primeiro lugar, a gente tem que entender o que é sucesso, né, irmãos? Segundo o dicionário Aurélio, sucesso é o bom resultado, é êxito, é triunfo. Uma pessoa de sucesso, ou melhor, uma pessoa bem-sucedida, é aquela que se considera feliz e que tem tranquilidade, flexibilidade e resiliência para lidar com as dificuldades da vida. A pessoa que tem essas características tem uma certa medida de sucesso no ramo acadêmico, financeiro e social. Não estou aqui falando de criar uma criança que só vai tirar nota 10 no colégio, não. Que vai ser a mais popular do colégio, também não. Ou que vai se tornar milionária quando crescer. A ideia, irmãos, é desenvolver o crescimento e não o perfeccionismo da criança. Tendo isso em mente, aqui estão algumas dicas que talvez possa ajudar o seu filho na evolução. Então, irmãos, aqui é a nossa família, né? Aqui está a Náhima. Aqui ela tinha acabado de nascer. Aí, lá na maternidade, o fotógrafo vai lá, né, e fotografa a criança. E eu quero dizer aqui no planejamento, eu casei com 22 anos, e quando fez 1 ano, eu quis me planejar para ter um filho. Aí sentei com o pastor Sérgio e fomos conversar, porque assim, eu tinha muito medo de ter um filho normal. Falei, Deus me livre, nunca que eu vou ter um filho normal. Não vou, né? Aí conversei com ele, falei, olha, para a gente ter um filho, eu queria que fosse cesariana, porque eu não vou ter normal, não. Mas aí teria que pagar, né? E era um valor alto. Falei, se não, filho de jeito nenhum. Mas aí conversamos, nos planejamos e fizemos o parto cesariana. Aí eu louvo a Deus, porque muitos dizem que é muito sofrido, mas graças a Deus eu não senti nada. E eu creio que foi uma direção de Deus, porque quando o obstetra, ele chegou, eu sou muito medrosa, aí eu falei para ele, mas, doutor, ele falou para mim, está preparada, Cláudia? Eu falei, bom, tano, não tano, né, agora vou fazer o quê? Aí eu falei para ele, mas o senhor vai fazer o parto sozinho? Né, já preocupada. Aí ele falou, não, Cláudia, a obstetra também vai chegar. Aí chegaram, me levaram. Quando ele foi, o anestesista foi dar anestesia, eu falei, doutor João, por favor, não vai me esquecer nada aí dentro de mim, hein? Ele, mas Cláudia, o que eu vou esquecer? Eu falei, era tanta reportagem que esquecia gás, esquecia um monte de coisa, né? Falei, por favor. Aí, irmãos, quando fez a cirurgia, ela nasceu no dia 24 de março, às 10 horas da manhã. Quando o obstetra abriu, ele falou, nossa, pronto. Eu falei, o que foi, doutor João? Porque eu falei a cesárea inteira. Falei, o que foi, doutor João? Ele falou assim, eu vou explicar de um jeito que você possa entender. Foi uma sorte você ter optado pelo parto cesariana, pois o cordão umbilical, ele tinha dado 4 voltas no pescoço da Náhima. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Porque tudo, eu orei, nós nos planejamos para ter a minha filha. Né? Inclusive, muitos da família achou um absurdo. Eles acharam que eu fiz o Sérgio pagar o parto. Por que eu não ia ter lá filho normal? Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. E Deus, Ele cuida. Quando você entrega algo na mão dEle, Ele cuida. E a minha filha nasceu com 3,4 kg. Medindo 49 centímetros. E foi só vitória. Então, eu louvo a Deus, porque durante a vida da Náhima, toda decisão foi tomada em conjunto.
Nunca tomei uma decisão sozinha, nunca. E nem para chamar a atenção dela, ele sempre está ali presente. Claro que quando ele precisava chamar atenção, ali na hora eu aceitava assim, né? E se ela viesse falar, eu falava, papai está certo. Mas quando ele estava no quarto, eu falava, nossa, precisava fazer isso com a menina? Por que fez isso com a menina? Né? Mas tudo é um planejamento. E eu louvo a Deus, porque a partir desse momento, aí já não eram mais 2. Eram 3. E eu tinha que entender que agora nós tínhamos uma responsabilidade muito grande. Porque muitas das vezes, tem pessoas por aí que colocam filho no mundo, acha que colocou, ponto, acabou, o mundo cuida. E não é assim, irmãos. É uma responsabilidade muito grande. E eu tenho certeza que todos os pais que estão aqui sentem esse peso. Porque, na maioria das vezes, você deixa de fazer algo para você, para fazer para o teu filho. Não é assim? Então, eu louvo a Deus. Aqui já é outro, ele pode falar bem aqui dessa parte. Vocês viram quem fala mais lá em casa, tá bom? Então, mas é em conjunto. E como parte do planejamento também que nós tivemos, conversa antes do neném ser gerado ou ser concebido, né? Uma das coisas que a gente priorizou foi a criança ser uma criança temente a Deus, estar na igreja, e nós combinamos, olha, quando ela nascer, a primeira coisa que a gente vai fazer é levar na igreja para ser apresentada, porque é assim que a Bíblia ordena, né? Não batizamos criança, a criança ainda não tem como se defender, como se arrepender dos seus pecados, mas nós temos o costume de apresentar como Jesus foi apresentado no templo, né? Então, para que servisse, irmãos, de um imunizante, quando ela saiu de casa, a primeira coisa que nós fizemos foi levá-la a um culto para que ela fosse apresentada ao nosso Deus, para que ela fosse oferecida ao nosso Deus. Aí os irmãos estão vendo o presbítero, esse presbítero aqui é pai do Eliabe, ele que apresentou a Náhima, é o pai do Eliabe, lá na Assembleia de Deus Madureira. Então, irmãos, você que está aqui nessa noite, está pensando em ter um filho, ou já tem um filho, saiba de uma coisa, ensina a criança nos caminhos que deve andar, ensina a criança que tem que fazer uma profissão de fé, tem que estar nos caminhos do Senhor, até mesmo nós que já somos adultos, ou a criança mais crescida, saiba que tem que estar no caminho do Senhor, né? Planeje. Isso. Não podemos nos apegar ao passado, porque senão, irmãos, a gente esquece de viver o presente, né? Lembra da passagem dos discípulos no caminho de Emaús? Jesus do lado deles, conversando com eles, mas a mente deles estava lá no passado, na morte, na crucificação, e esqueceram, né, que Jesus tinha determinado que em pouco tempo estaria ressurreto, né? Da mesma forma, talvez você fale assim, eu não tive condição, meu pai não me deu condição lá no passado, não me deu condição, por que eu vou fazer isso para o meu filho? Eu não tive um computador, por que eu tenho que dar para o meu filho? Irmãos, desapega do passado para viver o presente nessa noite. Desapega tudo que está no passado. Tem pessoas sofrendo por causa do passado. Tem pessoas que não conseguem se deslanchar por causa do passado. Igualzinho os discípulos no caminho de Emaús. Saíram de Jerusalém, indo mais de 20 quilômetros, andando e conversando, falando coisas que não devia. Tanto é que quando Jesus se aproxima dele, fala, o que vocês estão falando? Porque Jesus está interessado, irmãos, naquilo que você fala, naquilo que você profere ao seu filho. É palavra de bênção? É palavra de maldição? Preste atenção naquilo que você tem falado. E não se apegue ao passado.
Esforço dos pais. Alimentação. Estabeleça rotina. E na minha casa sempre foi assim, né? Sempre a Narma, ela teve uma rotina. Na segunda-feira, eu tinha lá marcado, na segunda-feira eu servia, por exemplo, ovo. Na terça, salsicha. Na quarta, carne vermelha. Na quinta, então, eu sempre mantive essa rotina. E eu sempre quis mostrar para a Narma assim, que na hora da refeição tem que sentar lá à mesa. Na maioria das vezes, a gente não quer botar a criança muito pequena na mesa, que faz maior bagunça, né? Derruba tudo. E como eu sou muito assim, brava, um pouquinho brava, eu gosto de tudo organizadinho, mas eu sempre, desde ela pequenininha, eu boto na mesa ali para servir. Ela, se for ela sozinha ou o pastor, eu boto a mesa lá, coloco lá o suplá bonitinho, prato, talher, o copo, coloco tudo direitinho, porque a gente tem que estabelecer regras para os nossos filhos, né? Uma rotina. O bem-estar, ofereça suporte emocional. O que é suporte emocional, irmãos? Está aqui, ó. Aqui foi formatura da pré-escola. Né? E a Narma, eu botei ela na escola com nós. Eu tenho um vício que eu falo que é tudo eu. Botamos elas na escola com 3 anos. E muitos da família falavam, essa menina vai enjoar. Ela não vai conseguir estudar tanto tempo, porque é muito nova que foi para a escola. Mas eu levei, desde o pré-escola, eu levei muito a sério. Eu sou aquela mãe que todo dia que chega, eu olho o caderno, eu vejo que está errado, eu até tiro a folha, bora fazer de novo, e fico brava. E chegou uma época que eu já não conseguia mais acompanhar. Aí eu tinha que esperar o Sérgio chegar do trabalho. E, irmãos, eu lembro bem assim que o Sérgio, ele saía 4 horas da manhã para trabalhar. E chegou dias dele ficar até as 3 da manhã com a Narma. Não fazendo a lição, mas dando suporte para ela, ajudando ela. Aí eu até ficava preocupada que ele não dormia. Ali já tomava banho e já ia trabalhar. Então, o que eu quero passar para vocês? Acompanhem os seus filhos, né? Muitas das vezes ele, mas na pré-escola, né? Eu vou lá, o que é uma pré-escola? É muito importante, irmãos, porque é fácil você valorizar o teu filho quando ele chega lá no nível superior, mas para ele chegar no nível superior, ele teve que começar pequenininho, né? Ele não passou do primeiro ano, já foi para o ensino, já foi fazer a faculdade. Então, que você venha acompanhar, dar suporte para o teu filho. Eu sei que a Narma, ela pode falar bem, que eu fui uma mãe bem brava, né? Eu vou contar uma coisa aqui para vocês que hoje eu falo, meu Deus, olha que ponto eu cheguei. A Narma, toda vez que ela vinha do colégio, eu vinha lá dado errado no caderno, porque ela escrevia, antes de P e B, ela colocava N. Gente, aquilo foi me cansando, porque todo dia eu via o caderno, todo dia. Falei, mas por que, Narma, por quê? Antes de P e B é M. Aí, irmãos, eu peguei um caderno, olha bem que ponto que eu cheguei. Escrevi lá, fiz ela fazer 400 vezes. Antes de P e B é M. Aí depois eu ditei umas palavras e falei, agora você vai escrever eu ditando e depois vai ler para mim. Aí o pai chegou do trabalho e falou, o que é isso? Falei, nunca mais ela vai esquecer que antes de P e B é M. Até eu nunca mais esqueci. Amém? Então acompanhe o seu filho, é muito importante acompanhar o filho. Educação, acompanhamento na escola, reunião de pais. Irmãos, eu nunca pedi para o tio, para a tia, para o vô, para o sobrinho ir na reunião da Narma. Nunca. Eu dava um jeito e eu ia na reunião. E quando eu chegava, eu falava para ela, tudo que te acontecer lá, eu vou passar para o papai. Seja bom, seja ruim, então pensa bem. Quando eu chegava em casa, eu falava, vida, tirou essa nota, fez isso, fez aquilo. Quando eu não podia ir, o Sérgio ia. Aí ele deixava bem claro para ela, quando chegar em casa, eu vou passar tudo para a mamãe. Então, acompanhe o seu filho. A Narma, quando estava no ensino médio, eu levava ela no ponto de ônibus para ir para a escola. Um dia eu fui para a escola,
Cheguei lá, a irmã, acho que nem entendeu. Ela subiu para a sala e eu também. A professora, pois não. Eu falei, eu vim assistir aula. A professora, hã? Eu falei, eu vim assistir a aula da minha filha. E fiquei lá, assisti a aula todinha. Porque o filho, irmãos, perto da gente é uma coisa. Longe eu não sei. Está longe dos meus olhos. E muitas das vezes, você pai, você mãe, eu confio no meu filho. Que bom. Muito bom. E eu espero que nunca ele te decepcione. Porque perto, aos nossos olhos, é uma coisa. Longe é outra. Amém? É isso aí, irmãos. Irmãos, talvez, né, você não esteja ainda entendendo o real sentido da mensagem nessa noite. Mas, no decorrer da mensagem, eu tenho certeza que o Espírito Santo do Senhor vai começar a trabalhar na sua vida, vai ver em que ponto que você precisa melhorar, né? Porque se o Senhor entregou um filho nas suas mãos, é porque o Senhor, em primeiro lugar, já confia em você. Eu não entregaria nada na mão de um servo se eu não confiasse. Então Deus, ele confiou a você o seu filho, né? Deus, ele confiou a você o seu filho. Então não decepcione a Deus, né? Uma das coisas que nós priorizamos na vida da Naima foi a educação, né? A educação, escola, curso, priorizamos. Sabe por quê, irmãos? A educação, ela não vai salvar o mundo, não. A educação, ela vai criar seres humanos melhores, seres humanos bem afiados, para que o ser humano consiga transformar o mundo, para que o ser humano contribua para a transformação do mundo, né? E nós temos aí mais de 800 escolas estaduais e mais de 600 escolas municipal, né, em todo o estado de São Paulo. E a Naima, ela nunca deixamos de priorizar o estudo, porém a gente sempre correu atrás de bolsa, curso gratuito, aonde estava conseguindo, Instituto Paula Souza, Frei, tem até umas pessoas daqui que faz, então nós corremos atrás. E no ensino infantil, ela conseguiu a bolsa lá no Santa Clara, estudou, excelente colégio, muito bom. Irmãos, ela conseguiu a bolsa, mas naquele momento eu e a Cláudia, nós estávamos desempregados. E é longe. Quem conhece Santa Clara aqui? É longe. É lá para dentro do matão. É longe demais. Dá uns 4 ou 6 quilômetros. E não tem ônibus para lá, não. Precisa ter carro. E tinha reunião também. Lá tem reunião. E a reunião lá é mais rígida ainda. Se você não for, você perde a bolsa. Irmãos, e nós íamos a pé. Eu e ela. Fomos, nunca desamparamos a Naima em momento nenhum. Depois acaba, ela só vai até a 4ª série, ela vem para a 5ª série. E automaticamente ela cai no Benedito, escola do lado da minha casa, praticamente, né? Só que era um colégio, irmãos, hoje está melhor, mas nem sempre foi assim. Um colégio que não oferecia a qualidade de ensino que nós tínhamos planejado para ela. Não oferecia. Eu já conhecia, já tinha estudado lá, conheço alguns professores de lá e não oferecia. Então nós decidimos não colocá-la lá. Aí a Cláudia foi fazer a matrícula dela lá no Paulino, que é um colégio referencial aqui da região. Mas, irmãos, o endereço nosso era daqui. Não conseguimos de imediato. A Cláudia pode falar melhor o que aconteceu quando ela chegou lá, porque ela foi fazer a matrícula e não conseguiu. Então, irmãos, aí, né, no colégio Benedito, que é uma rua abaixo da minha casa, me ligou. Aí falou, arrumamos uma vaga para sua filha. Nossa, sério? Que bom. Aonde? No Benedito. Falei, não quero. Você não quer? Eu falei, não. Ela vai assim, estudar? Eu falei, vai. Aí fui orar. Né? Falei, agora eu quero no Paulino. Eu estudei a minha vida, né, toda no Paulino. Falei, eu quero lá. Mas aí quando eu fui fazer a matrícula, falei para ele, mas o endereço é daqui. Eu posso mudar o endereço?
Ele disse, não. Eu falei, mas a minha mãe mora do lado do Paulino, praticamente. Eu vou botar o endereço da minha mãe. É vó dela. Ele falou, não. Ai, gente. Aí eu comecei a chorar, porque tudo eu choro. E falou da minha filha, aí eu choro mesmo. Mas aí eu chorei. Aí coloquei meu endereço, falei, nunca que vai chamar a menina. Aqui, no Parelheiro, vai chamar a menina no Casa Grande, Sérgio? Não, não vai mudar o endereço. Tá bom. Aí comecei a orar, comecei a pedir oração, e comecei a orar, e comecei a chorava. Um belo dia, estou na casa da minha mãe, chego, eram umas 9 horas da noite, chego em casa, quando abro a porta, ele falou assim, pode pegar os documentos e fazer a matrícula da Narma. Falei, aonde? Porque se fosse no Benedito eu não ia. Ela ia ficar sem estudar, Márcia. Não ia. Aí eu falei, aonde? Ele no Paulino. Gente, mas o meu Deus, Ele é fiel. Ele é fiel em todo tempo. Detalhe, irmãos, nunca deixei a Narma estudar à noite, no período da noite. A pessoa falava, essa Cláudia, ela é doida. Essa menina não vai trabalhar. Eu falei, vai. No momento certo ela vai trabalhar. Mas nunca deixei a Narma estudar à noite. E sempre valorize o seu filho naquilo que ele está fazendo no momento, né? Às vezes, para você, a pré-escola não tem valor nenhum, mas para o seu filho tem. Às vezes, uma dança, um cartazinho que ele segura na igreja, não tem valor nenhum, mas para ele tem. Aquele que não pode segurar um cartazinho, não pode dançar. Aquele que não pode cantar no grupinho, não vai poder cantar nunca sozinho. Então, valorize. E se eu fosse você, trazia os filhos para a nossa igreja aqui, trazia os filhos para a escolinha. Temos uma estrutura muito boa aqui, irmãos, para que o seu filho ele tenha sucesso também na área espiritual. No momento certo, não só na área educacional ou funcional, mas também na área espiritual. Ali, ó, nós valorizamos a Narma na pré, nos cursinhos, na igreja. A primeira vez que ela cantou na Igreja da Graça, quando ela dançou na primeira vez, as primeiras vezes aqui, Igreja da Graça, Madureira e na formatura. Para mim e para a mãe dela, nenhuma graduação, nenhum curso dela tem mais valor do que o outro. O pré tem o seu valor e o nível superior também tem o seu valor. A gente esteve junto, irmãos, todo o tempo, né? E eu quero que você, pai, você, mãe, você que pretende ser pai, pretende ser mãe, seja exemplo para o seu filho, seja um bom exemplo para o seu filho, né? A Cláudia estava falando que ela acompanhou o crescimento, o lecionamento, aquilo que ela pôde acompanhar, mas chegou um tempo que ela foi para o colegial, né? Irmãos, e eu não consegui mais acompanhar. O que eu fiz? Voltei a estudar. Eu me formei na primeira faculdade, já com ela grande, já também fazendo faculdade. Mas aí eu e ela, nós nos formamos quase junto, porque eu sabia da responsabilidade que eu tinha em ajudá-la, né? Nunca peguei nada dela para fazer, nenhum mais um, mas eu sempre estive junto. Tanto é que as maquetes, as professoras sempre ficavam com as maquetes que ela fazia. Então, seja exemplo, né? Seja exemplo para o seu filho, seja exemplo para o seu vizinho, para o seu sobrinho, né? Então, nessa noite, irmãos, talvez você veio aqui triste, angustiado, porque as coisas não estão acontecendo da maneira que você planejou, né? Da maneira que você queria que acontecesse. Mas eu quero que preste bastante atenção nesse slide aqui, ó. Uma escolha errada não determina o seu fim. Uma escolha errada, irmãos, não vai eliminar você do jogo. Não vai tirar você da presença do Senhor. Aleluia. Ou melhor, tira de momento, mas você vai poder voltar no momento certo, né? Não é o fim. Você vai pagar por aquilo que você fez. O nosso Deus, Ele não compactua com o pecado. Nosso Deus, Ele não compactua com as coisas erradas. Então, o que há de ser pago, vai ser pago. Mas você vai ter a oportunidade. Não é o fim ainda. Sabe quando o homem, segundo o coração de Deus, errou, o que ele fez?
Os irmãos sabem, né, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Homem avalizado, homem que tinha um currículo espetacular. E ele deixou o inimigo tomar conta do coração dele em uma determinada situação e acabou adulterando, acabou prejudicando o seu reinado, acabou prejudicando a sua família. O homem errou, prejudicou todo mundo. Então, o que eu quero dizer aqui, pense 2 vezes antes de errar, porque você não vai estar prejudicando só você, você não vai estar prejudicando só a sua companheira, vai estar prejudicando uma geração praticamente toda. Então, mas mesmo assim, o nosso Deus, ele é tão misericordioso que ele fala e insiste mais uma vez que ainda não é o fim. Você ainda tem a oportunidade, você ainda tem, aleluia, um escape. Veja só, depois que Davi errou, depois que Davi pagou o preço, né, olha o que ele faz. Aqui é a promessa de Deus. A promessa de Deus para Davi e a sua casa. Ó. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Promessa de Deus. Não era Samuel que estava falando, não. Era Deus que estava falando isso para Davi. Imagine, né? E assim mesmo o homem deu lugar, deixou o diabo entrar na sua vida e acabou pecando, né? Imagine se fosse você na situação de Davi. Muito não aguenta, vai para o suicídio, começa a culpar o A, o B, a igreja, a instituição que está, pessoas que não conseguem assimilar aquilo que Deus tem na vida deles, aquilo que Deus planejou para ele. Davi sabia que Deus tinha um plano muito grande na sua vida, e ele sabia que pecou também e que precisava correr aos pés do Senhor, precisava buscar misericórdia nos pés do Senhor. Então é simples nessa noite. Se aconteceu na sua vida, basta, Salmo 51, o verso 1 ao 3. É a receita que Davi dá para a gente nessa noite. Ah, pastor, mas a minha vida está de cabeça para baixo. Não importa. Davi, ele matou, foi suicida. Ele matou o soldado, o general do seu exército. Ele adulterou com a mulher do general. Ele prejudicou a sua família. A sua família cometeu incesto por causa dele. O reino foi dividido por causa dele. E mesmo assim, irmãos, Deus encontrou lugar no seu coração depois que ele pediu misericórdia. Veja bem essa oração que ele fez. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de ti. Deus, irmãos, Ele sabe de todas as coisas, mas Ele quer ouvir da sua boca. Ele quer que você faça como Davi. Reconheça que Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas, que Deus, Ele está no controle de tudo, né? Às vezes a pessoa mesmo, ela se autodisciplina. A própria pessoa, ela não consegue achar misericórdia, aleluia, da parte do Senhor. Então, nessa noite, aquilo que você tem praticado, aquilo que tem acontecido na sua vida, ainda não é o fim. Amém? Então, irmãos, e o que a Luciana falou aqui no início, e eu falei, parece que a Lu tinha ouvido o que eu estava estudando, né? Em todo o tempo, eu não só falei sim para a Nájima, eu falei mais não para ela. E sempre expliquei para ela porque eu estava falando não. Falei, o não da mamãe dói, mas o não lá fora dói mais ainda. Então a mamãe fala não, é para o teu bem. E o que me chamou, assim, o que tenho marcado, assim, bem forte do meu coração, foi quando a Nájima foi para a entrevista do primeiro emprego dela. Eu estava doente, eu tenho um problema na perna, e a minha perna estava com uns coágulos enormes, não podia tocar na minha perna, e chegou o dia da entrevista, e jamais eu ia deixar minha filha sozinha para a entrevista. O pai estava trabalhando,
E nós fomos, e ela não sabia bem o lugar direito, descemos numa estação e teve que andar muito a pé, né, Nájima? E eu mancando com a perna, que eu não aguentava a minha perna. E cheguei lá numa sala, aí chegou várias pessoas, um monte de pessoas engravatado. Aí eu olhei e falei, mas o que eu vim fazer aqui? Esses homens engravatados com as maletas, tudo para entrevista, a mesma entrevista dela. Eu falei, mas o que eu vim fazer aqui, meu Deus? Mas fiquei ali e, de repente, chamou todo mundo para ir para outra sala. E eu fiquei sozinha, numa sala cheia de pernilongo. E o pernilongo não podia morder a minha perna. O médico tinha falado que eu não podia deixar. E eu ali, gente, foi 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas. Liguei para o Sérgio e falei, vida, a neném, que eu chamo neném, a neném subiu para fazer entrevista e não sai. E já desceu os engravatados, umas moças tudo social, toda arrumadona. Desceu tudo e a menina não sai. Será que ela foi embora e me deixou aqui? Aí ele, não, ela não fez isso. Eu falei, eu acho que ela esqueceu que eu estava aqui. Porque não é possível. E eu não estou aguentando de dor na perna. Aí tá, daqui a pouco a Nájima desce, falei, graças a Deus, minha filha, pelo amor de Deus, o que você estava fazendo? Estava fazendo a entrevista, mas como foi a entrevista, que eu sou muito ansiosa? Eles falaram que vão me ligar, falei, misericórdia. Aí vem a gente embora, eu com a perna inchada, com poucos dias, eu fiquei internada por 11 dias no hospital, porque deu um problema muito sério na minha perna. E concluindo, irmão, para ser bem rápida, que eu falo muito, a Nájima foi aprovada e ela ficou 5 anos nesse emprego. E ela só saiu desse emprego quando ela foi aprovada no concurso público da prefeitura. Então eu sou grata a Deus, porque o que eu planejei, o que nós planejamos para nossa filha, Deus ele cumpriu nos mínimos detalhes. Mas você, pai, você, mãe, tenha consciência, né? Muitas das vezes a gente só quer falar sim, para não magoar o coitadinho. Eu nunca fui assim, tá a Natália aí de prova. Eu sou bem rígida. Muitos, por onde eu passo, falam, nossa, só tem uma filha e tem que ser desse jeito. Tem que ser desse jeito, sim. Porque o mundo aí, irmão, ele abraça e destrói o teu filho. Aleluia, que você venha ter a consciência, né? Muitas das vezes o filho faz algo e você protege. Eu não vou falar para o papai, coitado, o papai é tão bravo, passa a mão na cabecinha dele. Você não sabe o erro que você está cometendo. Você não sabe o erro, tanto você pai como você mãe. Compartilhe a educação do seu filho. O Sérgio passava noites acordado com a Nájima pequenininha. Então não é justo a Nájima, se porventura fizesse algo errado e eu esconder. Ela sabia, nem faça. Sempre deixei claro para ela. Pensa bem e nos decepcionar. Porque o nosso amor é muito grande para com você. E eu não vou esconder nada do papai, nada. Portanto, ele sabe tudo que se passa na vida da Nájima. E para concluir, Deus ele é tão fiel. A Nájima já era formada. E um dia ela chegou para mim e falou, mãe, eu vou fazer outra faculdade. Eu falei, glória a Deus. Porque por mim a Nájima estudava. Né? E quando foi, irmãos, ela casou dia 1º de outubro. Na quinta-feira, a Nájima concluiu a 2ª faculdade. Esse é o Deus que nós servimos. Ele cumpre o desejo do teu coração. Ele cumpre o desejo do teu coração. Basta tão somente você entregar a tua herança. Filho é herança, irmãos. É a parte que mais dói, é quando toca no nosso filho. Né? Pode acontecer tudo comigo. Com a Nájima não pode acontecer nada. Se eu pudesse, eu botava ela numa vitrine. E trancava a chave ali, ó. Né? Então eu louvo a Deus. E ela me deu, mais uma bênção, que foi dia 1º. Ela contraiu o matrimônio, ali com meu filho. Né? Eu louvo a Deus pela vida da minha filha. Então é isso que eu queria passar. Espero, que você tenha pego alguma coisinha aí e coloque em prática. Porque a nossa filha
é uma filha de sucesso, mas o teu filho também é filho de sucesso. Você pode aplaudir o Senhor, porque o teu filho, ele é um sucesso. Começa a profetizar na vida dele: você é um sucesso, você é um sucesso. Porque eu fico indignada quando eu vejo uma mãe falar: meu filho é burro. Ai, eu fico indignada com isso. Deus, ele é burro? Cadê a resposta? Deus é burro? Então o teu filho não é burro. Teu filho é inteligente. Teu filho, ele nasceu para ganhar o mundo. Aleluia. E você vai aplaudir ele lá no topo, porque eu creio, assim como eu fui vitoriosa, todos aqui é vitoriosos em nome de Jesus. Aplaude o Senhor bem forte. Glória a Deus. Estamos encerrando já, né, irmãos? Eu vou pedir para a Narma vir aqui um pouquinho, né? Para a gente encerrar junto. Irmãos, e quando você vê ela enxugando o suorzinho da mãe dela, buscando água, não é puxando, não. É gratidão, né? É gratidão, tá bom? Por tudo que a mãe, por tudo que o pai tem feito. Essa é uma filha de valor, de honra. Eu tenho certeza, irmãos, que ela vai ser muito útil na casa do Senhor, porque foi para isso que nós a criamos. Foi para isso que nós a educamos, para que ela fosse útil na casa do Senhor. Para você, ou para os seus filhos, ou para os seus netos. Então ela vai ser útil na casa do nosso Deus, amém? Irmãos, deixa eu só comentar um pouquinho, que eu não posso esquecer. Como eu disse, eu fiquei internada, eu fiquei ali no Hospital Vidas, 11 dias. A visita era das 8 às 9, e a Narma vinha do trabalho. Ela fazia faculdade de manhã, da faculdade ia para o trabalho, e ela chegava no hospital, o segurança já sabia, ela chegava depois das 9. E ele deixava ela entrar só para me dar um oi. E ela me visitou os 11 dias, todos os dias à noite, e de manhã. Ela, quando vinha da faculdade, ela passava, aliás, ela faltava na faculdade, que eu ficava brava quando eu via a Narma entrando no hospital, de novo. Você faltou na faculdade, pelo amor de Deus. Mas ela me visitou, irmãos, os 11 dias. Então eu sou grata a Deus pela minha filha. Amém? Glória a Deus. Irmãos, e na pandemia também, só para concluir, né, nós perdemos a nossa sogra no dia 18 de março. Quando foi no dia 20, perdemos o nosso cunhado também. E quando foi na semana, nós ficamos doentes, eu e a Cláudia. A gente estava vendo quem ia morrer primeiro, porque realmente a gente ficou muito ruim. E quem cuidou da gente dentro de casa foi a Narma. Ela ficou o tempo todo. Enquanto eu fiquei até triste com algumas pessoas, que eu sabia que o pai estava doente e a pessoa nem no portão chegava, né? A pessoa jogava comida, parecia um cachorro. Eu conheço, eu sei quem é. Então, a Narma, ela ficou dentro de casa o tempo todo. E a gente só esperando. Ou eu ou a Cláudia ia morrer primeiro, um dos dois. Mas quando Deus tem promessa na vida da pessoa, só morre se Deus quiser, né? Quem tem promessa morre também, tá, irmão? Mas se Deus quiser, né? Então, essa é a gratidão, né? Então, aquilo que você plantar é aquilo que você vai colher, tá bom? Então, trouxemos um exemplo dela, mas não quer dizer que vocês tenham que seguir rigidamente aquilo que a gente fez. Talvez a gente fez alguma coisa errada aí na trajetória, pedagogicamente falando, porque hoje a lei muda. Na lei de 20 e poucos anos, 30 anos atrás, de alguns anos atrás, mudou em relação a hoje. Hoje você não pode nem pegar no braço de uma criança na escola, que é perigoso, você perder o seu emprego. Antigamente as professoras até batiam, né? Não estou falando que é certo nem errado, mas é assim. Então, capte aquilo que for bom, né? Planejamento, foco, ajude o seu filho, esteja junto, ame o seu filho, né? Porque o nosso Deus, irmãos, se Ele confiou um filho na sua mão, é porque Ele confia em você. Se Deus ele deu um filho na minha mão, é porque Ele confia em mim. Se eu, como homem, posso decepcionar a minha esposa com a minha filha, eu não posso decepcionar Deus, não. Você viu o que aconteceu aqui com Safira e com
Ananias fugiu, o homem fugiu depois de morto, com Ananias e Safira, né? Eles não enganaram só Pedro, eles enganaram a Deus, porque Deus confiou algo na mão deles. Então, nessa noite, que fique bem claro, né? Aquilo que Deus te entregou, cuide. Não é seu, é herança do Senhor, não é isso que a Bíblia fala? Herança do Senhor. Vai ter um momento que você vai ter que prestar conta diante do Senhor. Vai ter que entregar para o Senhor aquilo que o Senhor te deu para cuidar. E aí? Cuidou bem? Né? Ou não? Vai depender de cada um, né? Amém? Glória a Deus. Irmãos, depois eu vou pedir para o Glaucio pegar o nome de todos os jovens que estiver aqui. A gente já vai antecipar lá o acampamento. Eu vou sortear para 4. Eu quero que 4 jovens que estão aqui ganhem o acampamento. Eu vou dar do meu bolso. 4 acampamentos já está pago. Tá bom? Porque vocês vieram hoje embaixo de chuva, né? Detalhe, os que são de fora vale também, tá bom, Glaucio? Marca aí para mim, por favor. Edinho, bora com nós. Vamos em pé, irmãos? Agradecer ao Senhor, tá bom? Vou pedir assim, o filho que está longe do papai e da mamãe, vai lá pertinho dele, você é herança do Senhor. Abraça aí seu papai, sua mamãe. Isso, vai lá. Nós vamos decretar bênção na vida de cada um de vocês, amém? Isso. É isso aí, né, pastora? Família bonita aí, ó. Ali. É isso que Deus quer, né? Da Bela. Glória a Deus. Filho é herança do Senhor, mas a responsabilidade é de você, pai, é de você, mãe, amém? Vamos orar para encerrar, né? Para encerrar? Amém. Senhor Deus e Pai querido, neste momento, ó Pai, diante da Tua presença, agradecemos por este momento que nós passamos aqui de aprendizado, meu Pai querido. Eu peço que o Senhor venha derramar, meu Deus, uma bênção especial na vida de cada pai, na vida de cada filho, cada mãe que aqui está presente, Senhor. Que tanto os pais quanto os filhos possam sair daqui, meu Deus, dispostos a serem melhores na Tua presença, Senhor. Eu te peço, continua guardando, meu Deus, cada criança, cada jovem, que eles possam a cada dia crescer na Tua presença e fazer a Tua obra conforme o Senhor deseja, Pai. Eu te peço que o Senhor nos leve até em casa em paz, nos livrando de todo mal, em nome de Jesus, amém. Irmãos, não leve como afronta aquilo que foi dito aqui nessa noite. E se eu for questionar algum jovem, é porque eu tenho bastante carinho como eu tenho pela minha filha. Talvez eu questione algum dos jovens, né? Talvez eu pergunte alguma coisa para algum dos jovens, mas é porque eu desejo que o jovem seja como minha filha. Tá bom? Amém? Um novo dia. Novo dia.